Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos ser muito gratos por tantas bênçãos que nos dá, pela possibilidade de estarmos aqui na Tua casa para estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, a Tua presença no nosso meio, abrindo os nossos corações para receber aquilo que Tu tens para nós. E que Tu uses a Tua serva para transmitir aquilo que Tu tens para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sempre gosto de lembrar que as nossas aulas são feitas em dupla. Manuel é o grande responsável pela apresentação das aulas. Nós fazemos tudo em dupla, não é? Graças a Deus. Então, nós temos aqui o desafio dado pelo pastor Waldenberg de pegar o Evangelho de João, capítulo 6 inteiro. Então, com a graça de Deus e orientação do Espírito Santo, vamos fazer isso. Então, Jesus anda sobre o mar em João. Nós vamos ficar no Evangelho de João. Agora, abram as Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Vamos começar pelo versículo 16, que é Jesus anda sobre o mar, que fica na noite entre o milagre da multiplicação dos pães num dia e Jesus anunciar que é o pão da vida no outro dia. É um milagre na noite. Foi um dia bem agitado esse de Jesus, não é? Pega 2 dias e a noite no meio. Eu sempre gosto de mostrar um mapa. Lá no capítulo 6 de João, no versículo 1, está dizendo que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tiberíades era um nome romano. Era um grupo de cidades ali às margens do lago, em homenagem ao imperador Tibério. Jesus não andou em Tiberíades, ele ficava normalmente em Cafarnaum, que fica também às margens desse mar que é lago. Então, é um grande lago que é chamado de Mar da Galileia pelos hebreus, pelos judeus, e Mar de Tiberíades pelos romanos. Eu gosto de deixar essas coisas claras para a pessoa que lê a Bíblia entenda realmente o que está sendo dito, não é? Então, de manhã, à tarde, quer dizer, depois de falar um dia inteiro, Jesus fez o grande milagre. E daí ele pegou, os discípulos pegaram o barco para ir para Cafarnaum, que fica na planície de Genezaré. Por isso que às vezes é chamado de Genezaré e às vezes de Cafarnaum. Vocês perceberam? Uma cidade no meio do vale, tá? É como São José, Taubaté, Jacareí, no vale. Então, são maneiras de falar dos evangelistas. Notem aqui, em Jesus anda sobre o mar, que essa história está em 3 evangelhos, não é? João, que nós estamos vendo, Mateus, Marcos. Quando nós vemos um episódio na Bíblia, nós temos que ver em todos os lugares que abrange essa história. Nós nunca podemos ver um único ponto de vista, porque o todo é dado pelo conjunto das partes. Então, a história que eu vou relembrar hoje, todo mundo conhece, é juntando os pedaços dos evangelhos. Então, nós temos aqui que essa história aconteceu na 4ª vigília da noite e, então, o tempo era dividido em 4 vigílias e o tempo dos judeus começa ao anoitecer, por volta das 6 horas da tarde, quando o sol se põe. É ali que começa a contar o dia. Então, a primeira vigília é exatamente essa, das 18 às 21 horas. A segunda vigília, das 21 às 24 horas. A terceira vigília, das 24 às 3. Então, Jesus andou sobre o mar
e os discípulos estavam no meio daquela tempestade imensa, entre 3 a 6 horas da manhã. É uma hora terrível, não é? Para se ter tamanha provação. Então, vamos continuar vendo aqui a história, juntando os 3 evangelhos. Por favor. Quer que leia o que está na transparência? Mateus. Tá. Mateus 14, 25. O barco estava longe, a muitos estádios à terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Marcos 6, 47, 48. O barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra, orando, vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, Jesus veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Então, nós temos aqui uns detalhes que eu quero chamar a atenção. O vento era contrário e as ondas eram tão altas que açoitavam o barco. Eu quero que vocês imaginem um barquinho de pesca pequeno, um barquinho de pesca no meio do mar absolutamente escuro. Não se viam as margens, não se viam as estrelas, nada. 100% escuro. O vento contrário, ondas enormes e o barquinho para lá e para cá, ao sabor do vento. Eles não sabiam mais onde estavam, não tinham meios de se localizar, estavam 100% perdidos, sem rumo. Não tinha como saber onde estavam, o que estava acontecendo. Então, em Marcos, temos o detalhe de no meio do mar, ou seja, onda de todo lado, não é? Jesus tinha ficado orando, como era costume dele, e ele tinha dito para os discípulos: vocês vão na frente que eu vou me encontrar com vocês. Aí é interessante que naquela escuridão toda, muito longe de onde Jesus estava, Jesus viu a dificuldade, o vento contrário, e ele foi. E ele foi. Agora, vamos para a Bíblia, o Evangelho de João, que é o que nós estamos seguindo. Os outros estão na transparência. Aqui, vocês notem, no versículo 22, que a multidão que ficou do outro lado, onde Jesus multiplicou os pães, notou que tinha um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele. Os discípulos deixaram um barquinho para Jesus se encontrar com eles. Nós sempre temos um esquema, não é? E queremos colocar Deus no nosso esquema. A gente sempre age assim. Olha, Deus, eu tenho um negócio para fazer, um exame na faculdade, um negócio que eu quero fechar, uma não sei o quê. Então, o negócio é esse, viu, Deus? O meu barquinho com o meu negócio é este. O senhor, por favor, entra no meu barquinho e me ajuda a chegar do outro lado. Aí depois a gente reclama, mas eu pedi, mas não deu certo. Gente, colocar Deus num barquinho é a nossa mente aqui, né? O tamanho da nossa mente é o nosso barquinho. Como colocar o infinito num barquinho? Deus não cabe na nossa agenda. Então, Jesus foi sobre o mar. Nunca ninguém imaginou isso. Então, vamos ver o próximo texto, por favor. João 6, 17 a 19. Já se fazia escuro
e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Obrigada. Se eu estou esperando Jesus num barquinho, se eu estou esperando a solução de Deus para os meus problemas num barquinho, eu não estou preparado para a solução absurdamente maluca que Deus costuma dar. Não cabe no meu barquinho. Eu fico espantado. Eu acho interessante a palavra ainda. Já se fazia escuro, aliás, estava completamente escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Sabe o ainda? Ele prometeu. Jesus disse, vocês vão na frente que eu chego lá. Ele prometeu. Mas cadê Jesus? Será que ele não está vendo o tamanho do problema em que eu estou? Gente, eu estou perdido. O que é uma casquinha de nós nessa ventania toda? Nessas ondas altíssimas? Cadê Jesus? Ele prometeu. Cadê? A palavra ainda é uma palavra muito rica. Porque nós confiamos desconfiando da promessa. Cadê? Eu acredito. Afinal, ele prometeu, eu acredito. Mas eu não estou vendo. Quando a gente lê no Salmo 23, no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Você enxerga Jesus, enxerga Deus no vale da sombra da morte? Não. Ou você acredita pela fé que Ele está comigo na escuridão, ou não funciona. Eu não estou vendo. A escuridão é muito grande. Eu estou completamente perdido. Eu não tenho mais nada o que fazer. Não tem como remar aqui. Cadê Jesus? Ele prometeu, mas nada de chegar. Aí Jesus chega andando sobre o mar. Que loucura, gente. Que loucura. Por que ele não veio no barquinho que eu deixei para ele? Continuando a história do ponto de vista de Mateus. Mateus 14, 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Obrigada. Gente, judeu não acredita em fantasma, não. É igual brasileiro, nós não acreditamos em fantasma. Não. Agora, o pavor era tão grande e a incompreensão de alguém andando sobre o mar era tão grande que viram fantasmas. Pastor John Barnett, tempo que eu morei na Inglaterra, quando chegou a escuridão de dezembro, fim de novembro, dezembro, que o céu era cinza escuro o dia inteiro, e a gente andava a pé em Londres, né, Manuel e eu, e aquelas paredes nuas de pedra, e a gente andava por becos com aquelas paredes de pedra cinzenta contra um céu cinzento, aqueles montes de folhas cinzentas, aquelas árvores nuas contra um céu cinzento.
eu falei para o Manuel, agora caiu a minha ficha. Todos os livros de fantasma que eu li se passam na Inglaterra. No Brasil não tem, mas aqui deve ter. Aqui deve ter. Na Escócia, não sei que eu visitei a Escócia antes de chegar esse tempo escuro de Londres, mas Londres tem o fog que atrapalha mais, né? Então, pois é, só pode ser um fantasma, gente. Então, eles não acreditavam. Mas naquela circunstância, sim. Acontece conosco também. A situação está tão difícil que a gente acredita em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Gente, os médiuns espíritas ficam lotados. Sábado e domingo, Manuel, que viajávamos muito para Atibaia, aqui e ali, para as igrejas, sábado e domingo os médiuns ficam lotados. As pessoas no desespero acreditam em qualquer coisa, até em fantasma, em espírito que aparece, espírito que cura e por aí vai, né? Então, continuando a nossa história. Mateus agora. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temais. Marcos 6, 49 e 50. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É um daqueles 365 não temais na Bíblia, né? Gente, a garantia do não temais é: sou eu. Se eu estou com vocês, não tenham medo. Se eu, o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, estou com vocês, para que medo? Se eu, o Salvador, que levo vocês para o céu, que dei a vida eterna para vocês, não tenham medo. Medo de quê? Medo de quê? Se eu estou com vocês? Então, não tenham medo. Continuando. João 6, 20 e 21. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Marcos 6, 51 e 52. Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Nós temos aqui 2 detalhes. O barco chegou ao destino. E o segundo detalhe, eu fiz um milagre de com 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais ou menos. Estou aí dando 10.000 pessoas, vamos supor. Podia ser mais, com criança. E vocês ainda não acreditam em mim? Quantos milagres Jesus tem que fazer para mim, para eu acreditar nele? Ele fez um milagre portentoso no nascimento da Ana Lídia, que está comemorando o aniversário, né? No nascimento da Ana Lídia, ele fez um milagre portentoso, eu sei. Foi milagre o nascimento dela. O médico atestou também tudo. Aí, bem, mas isso, gente, isso já faz, sei lá quantos anos. Mais de 40. Bem, e daí? Eu não vi mais milagre na vida da Ana Lídia, sabe? Vamos supor, né? Estou chutando aí, experiência normal. Então, acho que Deus acabou os milagres para mim. Não, ele se esqueceu de mim. Há mais de 40 anos ele fez um milagre estrondoso e esqueceu de mim. Agora ele não me ajuda mais. Cadê Deus que eu não vejo? Vocês percebem como a gente é incrédulo? A gente é igual o povo daquela época, que é milagre hoje, milagre amanhã, milagre depois de amanhã.
um empregadinho ali que resolva todos os problemas da minha vida aqui agora. Não fiquemos com o coração endurecido pelos problemas da vida. Problemas vai ter todo dia, e milagres também todo dia, mas alguns a gente nem se dá conta. E subindo para o barco, cessou o vento, aleluia! E eles agora reconheceram, realmente o Senhor é Filho de Deus. Quantos milagres eu preciso para isso? Entendendo o vocabulário. Os sinônimos não são exatamente a mesma coisa. Começando do mais, aqui o mais embaixo, o receio. Receio, eu chego e digo, negócio aqui eu tenho que pensar antes de fazer. É um medinho respeitoso. O temor, eu já tenho mais respeito por aquele problema, aquele desafio ali. Deixa eu pensar bem, os prós, os contras, estudar o assunto para eu decidir. O medo, eu começo a sentir a mão suando e a barriga agitando. Eu digo, eu vou, eu fico, deixa eu pensar bem nos prós e nos contras para tomar uma decisão melhor. Aí eu começo a pedir para Deus, talvez, uma iluminação na decisão, não sei, ou eu confio na minha análise de prós e contras, depende. Aí, quando chega no horror ou pavor, gente, aí eu começo a pensar muito menos, o meu pensamento começa a ficar embaralhado, o suor começa a escorrer, eu vou ficando pálido, tremendo, a barriga vai se agitando muito. Eu não penso mais com lógica. Quando chega no terror, como eles chegaram, aterrados, aterrorizados, eu não penso mais com clareza, não. Eu estou realmente tremendo, branco. Acho que todo o meu sangue foi para o estômago. E eu não estou mais pensando com lógica em hipótese alguma. E quando chega no pânico, só Deus sabe o que vai acontecer. Porque tanto eu posso gritar descontroladamente, quanto eu posso ficar muda. Vocês sabem, a minha voz sempre foi com alto-falante embutido, né? O dia que eu fui assaltada, eu perdi a voz no ato. Eu fiquei 4 dias sem voz. Não consegui gritar por socorro. A minha voz, puf, sumiu. Então, o pânico, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, porque eu não penso mais. Eu sou 100% reação. Reação incontrolável da química do meu corpo. Ponto. Os discípulos estavam a um passo do pânico, por isso que eles viram fantasmas. E muita gente nessa epidemia do Covid está a um passo do pânico, está no terror. E outros, infelizmente, já estão no pânico. Precisam de muita oração nossa e muita ajuda, porque o caso deles é sério. Estão vendo fantasmas além da Covid, não é? Continuando no vocabulário. O mais baixinho, não entendo. Eu não entendo como é que alguém anda sobre o mar. Eu não entendo como sair dessa tempestade, dessa pandemia, desse problema que eu não vejo solução. E depois eu estou confuso. O confuso já é mais do que eu não entendo. As coisas ficam embaralhadas, né? Eu não consigo raciocinar direito com o que está acontecendo. O mundo de hoje está muito assim. Depois eu fico perplexo. Eu não tenho a menor ideia de como explicar o que está acontecendo. Gente, eu estou perplexa. O mundo de hoje está tão louco, o mundo inteiro, que eu estou perplexa. Não tem raciocínio lógico possível para o que está acontecendo. É igual eles no meio do mar, sem ver luz, sem ver destino.
E o atônito, aí eu paro. A minha mente entra em colapso. É o caos absoluto. Não dá para compreender absolutamente nada. Então, nós estamos aí nos perplexos diante do que está acontecendo no mundo. Aí deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda. Com a graça de Deus, no início de agosto, não sei dia nem hora, está nas mãos de Deus e dos especialistas, eu começo um curso sobre as profecias da volta de Cristo, porque acho que vocês concordam comigo, breve Jesus voltará. Então, eu estou com esse curso quase pronto e eu começo em agosto assim que der, porque é 100% online. Então, sobre as profecias, tá certo? Eu mando avisar, e a igreja manda avisar quando for começar o culto. Então, continuando aqui, eu sou o pão da vida. Isso está repetido no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Jesus pegou o que o menino tinha. 3 pãezinhos. Os pãezinhos deviam ser mais ou menos assim, né? Isso é uma amostra, o pão sírio, né? Então, era mais ou menos assim, feito numa chapa de pedra. Então, o menino tinha 3 pãezinhos. 5, né? 5 pãezinhos. E 2 peixinhos, tá? Os peixinhos também deviam ser desse tamanho, era o lanche de um adolescente, uma mãe muito previdente, mandou o lanchinho. Bem, Jesus pegou isto aqui, todo mundo comeu, e sobraram quanto? 12 cestos. O menino entregou um cestinho, um farnelzinho. Sobraram 12 cestos. E daí Jesus disse, eu acho essa frase incrível, não tem do Evangelho de João, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus, o pão da vida, está dizendo para cada um de nós, eu estou aqui cumprindo a ordem, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu fiz o milagre. Vocês distribuam para as 10.000 pessoas o pão. É uma ordem. É uma ordem. Então, nós temos que levar esta ordem a sério. Repartir o pão da vida é nossa obrigação. E eu estou muito grata a Deus por esse sistema online. Vocês sabem a minha dificuldade agora de estar andando por aí, Manuel e eu, né? Mas no sistema online a gente continua pregando o Evangelho. E agora com o sistema online eu estou conseguindo atingir toda a minha família, coisa que eu não conseguia antes. Então, graças a Deus pelo sistema online. Não pode mais viajar, mas o online funciona bem. Por favor. João 6,27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Mateus 4:4 e Deuteronômio 8:3. Na tentação, Jesus cita Deuteronômio a Satanás. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, eu não vou repetir a história da multiplicação dos pães, que isso aqui na aula para criança. Então, eu pensei em algumas verdades, claro, com o Espírito Santo, porque eu oro muito. Advertência de Jesus. Primeiro, ele repreende. Vocês estão me procurando para eu multiplicar pão de novo. Não, chega, esse milagre eu fiz ontem. Chega. Ele aproveitou
que multiplicou o pão para 10.000 pessoas, para dizer, eu sou o pão da vida. Mas antes disso ele disse, olha, vocês deviam trabalhar não só por esta comida que comeu, acabou. Vocês têm que trabalhar pela comida da vida eterna. Gente, esse versículo sempre me incomodou. Nós pensamos nos nossos filhos, agora Manuel e eu estamos com os netos, a ponto de prestar vestibular, tem 3 netos este ano, não é? O Lucas está no finalmente da escolha da faculdade nos Estados Unidos, já cumpriu todas as etapas, ganhou, gente, ele ganhou a medalha do Congresso dos Estados Unidos para conseguir parte da bolsa, graças a Deus. E ele fez cursos e fez trabalho voluntário e tem as notas para conseguir bolsa em boas faculdades. Então, ele está nesse finalmente, não é? E aqui no Brasil, 2 netos vão prestar vestibular. Então, a gente se preocupa tanto com o vestibular dos filhos, dos netos, com profissão, com melhoria de emprego, com casa própria, com trocar de carro. Gente, tudo isso é válido, mas é pão que perece. É pão que perece. E será que nós trabalhamos os filhos, sobrinhos e netos também no pão da vida eterna? Breve Jesus voltará. E que seja a morte nossa. Fica tudo aqui, gente. A casa, o carro, absolutamente tudo, diploma de faculdade, tudo fica. O maior valor é a vida eterna. É essa a nossa maior preocupação conosco, com filhos, netos e sobrinhos. A comida que subsiste para a vida eterna. E Jesus se defende da tentação quando o diabo diz, eu vou transformar pedras em pães porque você está com fome. É o que o socialista faz, né? Vamos dar pão, nem que seja uma migalha. E Jesus cita Deuteronômio. Não só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse versículo sempre me incomodou. Qual é o pão que eu estou distribuindo na minha casa? Este pão não falta, tenho certeza. E o pão da vida eterna? Quanto de pão da vida eterna eu estou distribuindo? Você lê no texto, por favor. João 6, 66 a 69. Lê na Bíblia, por favor. Está ali, eu resumi. João 6, 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Isso, obrigada. Às vezes é duro. Quanta gente desiste de Deus, dizendo, Deus não está fazendo milagre na minha vida. A minha vida está um caos. Eu não vejo Deus. Então desiste de Deus. Porque achou que Deus desistiu dele. Não estou vendo. E Jesus faz essa pergunta ainda hoje. Você também vai desistir de mim? Você também vai desistir de mim porque a cruz que eu dei para você carregar ao testemunhar é muito pesada? Você vai desistir? Eu gosto dessa resposta de Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna.
Gente, o homem não tem só fome e sede deste pão, como os socialistas pregam e arrastam os adolescentes e jovens com eles. Ah, vamos distribuir pão para o povo. O homem não tem só fome deste pão. O homem tem uma fome eterna que Deus colocou no coração de cada ser humano. Fome de vida eterna, fome de esperança, fome de amor, fome de paz. E só a palavra de Deus sacia esta fome. Só Jesus Cristo sacia essa fome. Quão avarentos somos nós! A gente traz a cesta básica na igreja, né? Contribui, claro. Se algum mendigo pede comida, a gente dá, evidente. Quem é que vai negar um pão para alguém? Faz campanha, sei lá, distribui pão. E o pão da vida eterna, que as pessoas têm desesperada fome e sede. Aí nós somos avarentos, muito avarentos. Gente, graças a Deus, agora pelas mídias sociais, facilitaram muito a gente distribuir pão, palavras da vida eterna. Mateus 6,11. No Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Refere-se tanto ao alimento físico quanto ao espiritual. Maná, 40 anos no deserto. Milagre da multiplicação dos pães. Ensino de Jesus. Obrigada. Há autores que não concordam comigo. Eu sinto pelo Espírito Santo que é essa a interpretação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus aqui, quando disse eu sou o pão da vida, ele se referiu ao maná. Ele disse o maná era o pão do céu que Moisés deu para vocês. Moisés, entre aspas, né? Nos tempos de Moisés. Durante 40 anos, aquele povo rebelde, que não merecia nada a não ser castigo, como povo, havia muitas exceções, claro, e Deus sustentou com maná. Vocês sabem, todo dia caiu maná, eles recolhiam. Gente, eles variavam as receitas, eles faziam bolos, ensopados, pães, faziam receitas variadas com maná. Era gostoso, pelo que se sabe, mas eles reclamavam. Só arroz com feijão todo dia? Cansei, eu queria uma picanha, eu queria uma lasanha. Bem, o povo sempre quer algo mais, né? Mas o pão do céu descia todo dia. Mas não podia guardar. Não podia guardar que estragava. Aí Jesus, no Pai Nosso, refere-se a isso de novo. E aqui na multiplicação dos pães. Aquele maná representava a mim. Era símbolo de mim, o pão da vida. Jesus é a palavra de Deus viva. É a palavra de Deus que alimenta, que sustenta, que dá forças. Aí ele diz, olha, o maná era eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está aí no Evangelho de João. Aí, e vocês têm que se alimentar de mim. Como se alimentar de Jesus? Muita gente ficou escandalizada quando ele disse, vocês têm que comer a minha carne. Gente, está aqui, ó. O pão e a água da vida estão aqui. Sabe por que muitos cristãos desanimam com essa pandemia, com os problemas todos? Gente, a gente desanima. Eu, às vezes, desanimo com as minhas dores. Então, precisa desse alimento. Por que Jesus escolheu pão? Porque pão é energético. Ele nos dá energia para caminhar pelo dia, para vencer os problemas. O pão é universal, no mundo inteiro tem pão. E o pão você pode partir e repartir, qualquer que seja o pão.
Eu lembro, quando eu era menina, tinha o pão preto feito de manhãzinha no forno, né? Pela minha mãe, minhas tias, minhas avós. Então, era partido. A mãe partia, distribuía. Então, pão é assim, é energético, é fácil, é barato, é universal e é para partir e repartir para toda a família, os visitantes, os amigos, os parentes e quem mais precisar. Então, nós precisamos desse pão. Agora, tem gente que só se alimenta no domingo. Aí fica desanimado, fica fraco, não tem energia para os problemas. Assim que comemos pão todo dia, nós temos que comer o pão da vida todo dia. Principalmente, quanto maior é o problema, maior é a necessidade desse pão da vida. Não se preocupem, ele não engorda. Então, quando Jesus fez o milagre da multiplicação do pão físico, é porque ele queria ensinar este milagre maior. Eu sou o pão da vida. Está diretamente vinculado o milagre ao ensino. Eu sou o pão da vida. E no Pai Nosso também. É o maná, não adianta guardar para o dia seguinte, é o dia de hoje. Não adianta a gente guardar um montão de dinheiro para amanhã. Eu leio muito, vocês sabem. E eu acompanho, parece mentira, porque eu não invisto em bolsa, eu não tenho poupança nenhuma. Eu acompanho o noticiário de bolsa de valores e dessas coisas todas também. Gente, a quantidade de vezes que eu escutei assim, mas antigamente, né, no século passado, como eu digo, agora com a internet é tudo mais conectado. Então, começava a cair a bolsa lá na Ásia. Nova York estava dormindo, que é a principal bolsa. Começava lá em Singapura, depois Tóquio, depois Havaí. Quando Nova York acordava, abria a bolsa, as ações tinham virado pó. E pessoas milionárias tinham ficado na mais absoluta miséria. Virou pó. Pelo que eu tenho lido sobre o Bitcoin, que é uma moeda da moda, também está caindo e vai virar pó. Não sei, gente, não sou analista, eu só leio as notícias. Então, não adianta, a gente tem que poupar um pouco, sim, para se precisar, não sei o quê, mas poupar para aproveitar no futuro, esquece. Tem gente que diz, eu vou poupar minha vida inteira para dar volta ao mundo quando eu me aposentar. Bem, se aposentar com tanta dor quanto o Manuel e eu, você não vai dar volta ao mundo, porque tem um monte de lugar que não vai cadeira de rodas. Então, esquece. Foi bobeira você se sacrificar a vida inteira por essa aposentadoria. Percebe? Então, vamos ver o pão de cada dia. Pode ler. Jesus é a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. Última ceia. Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Mateus 26, 26. Lucas acrescenta: Isto é o meu corpo oferecido por vós, em Lucas 22, 19, conforme declarado em João 6, 50 a 57. Isto é o meu corpo, partido por vós. O pão da última ceia não era igual àquele pão sírio, era igual a esta bolachinha, era o pão asmo. Como eu estava em Caraguá, eu não tive tempo de comprar pão asmo mesmo. Então, o pão da última ceia era este aqui. Um pão sem fermento. Era um pão diferente. Então, era maior, claro, eles usavam como prato, como tudo, não é? Então, Jesus disse, eu vou partir, e é o meu corpo que eu estou distribuindo para vocês. É simbólico, mas é o meu corpo.
É o meu corpo que eu estou dando de presente para vocês como alimento. É o meu corpo, palavra de Deus encarnada. É o meu corpo físico de Deus que se fez homem. É o meu corpo espiritual que eu compartilho com vocês, porque eu estarei com vocês até a consumação do século, espiritualmente falando. Para Deus não tem diferença essas dimensões, físico, espiritual, hoje, amanhã, não tem diferença. Então, este é o meu corpo. Eu ofereci, eu parti, eu reparti. Fazer isto em memória de mim. Repartir o pão físico, o pão espiritual, a ceia do Senhor. Aí ele faz uma promessa que eu estou esperando. Até o dia em que haverá festa no céu e eu estarei comendo com vocês de novo. Então, nós temos que nos lembrar dessas dimensões ao participar da ceia. É um pão físico, um pão espiritual, um pão do aqui e agora que eu preciso para as lutas da vida e um pão da vida eterna. E eu não posso ser egoísta. Ele é para ser partido e repartido. Agora, é sem gosto mesmo, viu? Porque o pão asmo é sem gosto mesmo. Ninguém vem aqui para dizer, opa, que pão gostoso da última ceia, não é? Não, o gostoso é participar da comunhão física, espiritual, aqui agora e por toda eternidade, na última ceia. Então, vocês veem como está tudo vinculado? Está tudo absolutamente vinculado. O maná, Jesus multiplicar os pães, Jesus dizer, eu sou o pão da vida, Jesus partiu o pão na última ceia, dizer que o pão é o corpo em João 6 e na última ceia, e Jesus apontar para a ceia nas bodas do Cordeiro. Está tudo vinculado, gente. Tudo vinculado. Deus está preocupado com o pão material nosso, que Ele prometeu que não vai faltar. O problema é que a gente quer picanha, aí não entra na promessa. E está vinculado o pão que nos alimenta para os problemas da vida e o pão da vida eterna. Está tudo conectado, como se diz hoje em dia, absolutamente tudo. Eu acho isso fantástico. Esse plano de Deus. Quando se vai explicar essas coisas maravilhosas das promessas de Deus, dos milagres de Jesus, da presença de Jesus conosco a cada minuto, a gente tem que seguir essa ordem que Jesus fez e que hoje em dia o ensino diz que é a melhor que existe. É assim que eu explico os milagres e a presença de Jesus comigo. É do concreto para o abstrato. Jesus primeiro multiplicou o pão de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 10.000 pessoas. Gente, eu estou fazendo um número simbólico, não esqueçam, tá? E então, o concreto, vocês comeram este pão. O abstrato, eu sou o pão da vida. O maná simbolizava a mim, o pão todo dia para alimentar vocês, não é? Do terreno para o eterno. Ele fez isso também com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Ele pediu água física para a mulher. E a partir da água física que se pega num poço, ele explicou que ele era a água da vida eterna. E ela acreditou que ele era o Messias.
Então, é o mesmo processo, do concreto para o abstrato, do terreno que eu como, eu mastigo, eu engulo, me alimenta, me sustenta, para o eterno. E do real, eu estou pegando esse pão. E Jesus fez um milagre pedagógico tão grande na multiplicação dos pães, que ele pegou os 5 sentidos, é uma aula perfeita. Os 5 sentidos, pedagogicamente falando. Você viu, você sentiu o cheiro do pão e do peixe, você comeu, não é? Então, ele pegou realmente os 5 sentidos. Você ouviu a ordem, a bênção, participou da multiplicação, da festança que foi, 10.000 pessoas comendo. Então, um milagre pedagógico, é uma aula nota 10. Nós temos que buscar isso ao explicar. Qualquer criança, a partir de 1 ano, entende. As crianças não sabem falar ainda, mas elas entendem o que os pais falam. É só explicar assim, do real para o simbólico. As crianças entendem. Essa ideia de que criança só tem raciocínio do simbólico depois de 7 ou de 12 anos, os estudiosos aí oscilam, é errada, porque toda criança nasceu com a imagem de Deus, e Deus é espírito. Toda criança entende a linguagem simbólica desde que seja explicada assim. Entende? Então, você pega o pão e diz, olha, esse pão o papai comprou, trabalhou, comprou. Mas Deus Pai, o nosso Pai do céu, dá um pão que não acaba. Você come e não acaba. Todo dia tem e não acaba. Então, vamos ler um pedacinho da Bíblia. Gente, a criança entende. Os pais é que não entendem que a criança entende. Nós temos que explicar para nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas, mas sempre seguindo esta sequência que Jesus ensinou. Aí funciona. Tem muita gente que diz, como é que eu vou explicar algo tão abstrato? Gente, o abstrato está em nós, criados à imagem de Deus. A parte espiritual do eterno está em nós, em todo ser humano, no bêbado, no drogado, em qualquer ser humano tem essa imagem de Deus. Tem essa parte espiritual, que tem fome e sede de vida eterna. Então, vamos explicar assim, para todos entenderem, não é? Vamos convidar para um lanche, ou vamos na casa deles. Nossa, eles ficam super felizes quando a gente vai. E vamos levar um pão, e partir o pão, explicar o pão. Não custa, gente. Vamos convidar para uma partida de videogame, de joguinho de salão, de não sei o quê, pode ser com máscara mesmo, distanciamento, tudo. E vamos explicar isso. É fundamental. É fundamental enviarmos missionários para explicar isso na África, graças a Deus por você. E é fundamental nós usarmos qualquer meio à nossa disposição para explicar. Jesus usou galinha, usou pão, usou água, ele usou o que tinha na mão. E outra coisa, nós temos que aprender a oferecer para Deus o que nós temos na mão. Moisés tinha uma vara. E essa vara, usada por Deus, fez todos os milagres e abriu o Mar Vermelho. O que é uma vara? Custo zero. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele podia segurar para ele. Não, é muito pouco para eu repartir.
Como é que eu vou repartir um lanchinho tão mísero? Mal dá para matar minha fome. Se ele era adolescente, então, né, dona Ana? Se era adolescente, 5 pães e 2 peixinhos só dava para o início da comida. Então, era nada para ele ofertar, nada. O que é isso para tanta gente? É migalha. Se eu ofereço para Deus, Deus faz o impossível com as migalhas que eu ofereço. Percebe? Ele faz. É impressionante. Gente, eu estar aqui de pé esta aula é um milagre. Eu não fico 1 hora em pé, em hipótese alguma. Isto eu sei que é um milagre. Mas eu ofereci para Deus a minha miséria, a minha boca, a mente que Ele me deu, foi Ele que me deu. As pernas ainda funcionam. Então, aleluia, eu ofereço para Deus essa coisinha miúda, quase nada. Porque eu tenho certeza de que com Deus, essa miséria que eu ofereço se multiplica de um modo milagroso. É impressionante o quanto a nossa coisinha oferecida para Deus é igual a sementinha de mostarda, planta e cresce, não é? É impressionante. Nós temos jabuticaba o ano inteiro. Agora não, que as maritacas não estão dando trégua. Tudo que eu fiz para afastar não adiantou. Elas estão com muita fome. Então, por que a gente tem o ano inteiro jabuticaba? Porque ela quer água. A gente dá água todos os dias do ano, deixa gotejando água. Ela dá o ano inteiro. A água da palavra de Deus, como diz o Salmo 1, aguenta tempestades. Deus não disse que a vida ia ser fácil, Ele disse que ia ter tempestades. A casa plantada sobre a rocha vai aguentar enchente, vento, vai aguentar tudo. Ou seja, vai ter. A gente se espanta, nossa, essa Covid não acaba nunca, sinto muito, não vai, porque vem novas variantes por aí. Então, Deus disse a vida vai ser difícil, não com essas letras. Ele disse, vai ter tempestade, vai ter enchente, vai ter incêndio, vai ter período de seca, de deserto, mas se está fundado na água, sobrevive a qualquer coisa. Se está alimentado pelo pão da vida, sobrevive a qualquer coisa. Vai ser difícil, ponto. Sempre difícil, até eu chegar na glória. Sempre difícil. Não adianta a gente querer vida fácil. Isso não foi prometido. Foi prometido força, poder, coragem. Eu estou com vocês. Não tenham medo. Então, vamos orar, encerrando, por favor. Você ora, por favor, encerrando a nossa aula. Senhor, agradecemos por poder ter estado aqui na Tua casa para aprender um pouco mais de Ti, sobre os milagres, sobre o pão da vida que é Tu. Queremos pedir que o Senhor esteja permitindo que essas palavras fiquem nas nossas mentes durante essa semana, que possamos lembrar e entender e absorver mais o Teu querer para a nossa vida. E que nós possamos não ficar somente conosco, mas que nós possamos repartir com outras pessoas, conforme as oportunidades que o Senhor nos dá. Isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmãos. Essas aulas têm sido muito boas. Eu fico assistindo pela internet e fico muito feliz de estar tudo na internet, os cultos, as aulas, tudo, não é? Então, continuam os milagres de Jesus na próxima aula, com a graça de Deus.